conversar com o nosso companheiro, o nosso repórter, Jonas Melo. Boa tarde. Comunicando, Jonas Melo. Muito boa tarde a você, João Paulo Monteiro. Boa tarde ao Casal Band Brasil, aí na máquina de som. E boa tarde aos grandes ouvintes que sintonizam na tarde desta quarta-feira, 20 de agosto de 2014, o programa João Paulo Monteiro na Assunção. Com a leitura do expediente da sessão plenária desta quarta-feira, 20 de agosto, começou a tramitar aqui na Assembleia a proposta de emenda constitucional 04/2014, de autoria de um deputado aqui da Casa, que altera o artigo 20, o artigo 20º da Constituição do Estado do Ceará e trata da dispensa de alvarás ou quaisquer documentos que autorizem o funcionamento de cultos religiosos ou igrejas. Essa matéria foi de autoria do deputado Mauro Filho. Aqui é uma matéria jornalística, inclusive ele deu entrada nesse requerimento hoje na Assembleia Legislativa do Estado. Exatamente, e a sugestão estabelece que para o exercício de atividades religiosas fica instituído o regime de autorregulação por entidades representativas dos segmentos religiosos credenciadas pelo Poder Público Municipal, de forma que se garanta as perfeitas condições de segurança e harmoniosa convivência com os demais segmentos da sociedade. Começou a tramitar também, João Paulo, o decreto legislativo de autoria da mesa diretora, que reconhece a renúncia do vice-governador e declara a vacância do cargo. Depois da leitura do plenário, que aconteceu hoje, a proposta seguiu e o decreto também foram para análise da Procuradoria da Assembleia Legislativa e, na sequência, para as comissões técnicas da Casa. Se aprovadas, na próxima terça-feira, serão encaminhadas para a votação dos deputados aqui no plenário 13 de maio. Para você ter ideia, João Paulo, que uma informação direto do Rio de Janeiro está acontecendo nesse exato momento, tiroteio entre traficantes. Já incendiaram 3 ônibus nesse exato momento no Complexo do Lins, na zona norte da cidade, que amanheceu com policiamento reforçado após um confronto entre policiais militares e traficantes que dominam os morros do Rio. Mas quem tem os detalhes direto do Rio de Janeiro é o repórter Diga Araújo. O Complexo do Lins, na zona norte do Rio, amanheceu com policiamento reforçado após um confronto entre policiais militares e traficantes que terminou com 3 ônibus incendiados. De acordo com a PM, os policiais da UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora do Lins, realizavam um patrulhamento de rotina na região da Mata do Morro do Encontro, quando criminosos teriam efetuado disparos contra a guarnição. Os agentes revidaram os tiros e Rômulo Macedo, de 18 anos, foi baleado durante o confronto. A vítima foi atingida na coxa e socorrida no Hospital Federal do Andaraí. Não há indícios de que o jovem esteja ligado ao tráfico de drogas. Logo em seguida, os policiais da UPP Camarista Meia trocaram tiros com traficantes no Morro do Gambá. Um grupo de criminosos desceu a rua Vilela Tavares, no acesso à comunidade, e ateou fogo em sacolas de lixo para obstruir a via. Pouco depois, outro grupo de traficantes trocou tiro com policiais que estavam em um posto no alto da serra. 3 ônibus que passavam pela autoestrada Grajaú-Jacarepaguá foram interceptados por criminosos que ordenaram a saída dos passageiros e incendiaram os veículos. A via ficou obstruída e o trânsito só foi liberado durante a madrugada, após 6 horas de interdição. Do Rio de Janeiro, Dilan Araújo. Já pensou se essa moda pega, João Paulo Monteiro? Aí começa a confusão de novo, queimando ônibus em todo o Brasil. Mas os eleitores têm até amanhã para se cadastrar no voto em trânsito. Termina amanhã, quinta-feira, 21 de agosto, o prazo para que os eleitores estejam fora do domicílio eleitoral nos dias de votação, no primeiro e no segundo turnos. Requer o direito de votar para presidente e vice-presidente da República em outras cidades. O período de cadastro começou no dia 15 deste mês. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Sayonara Moreno. Quem está fora da zona eleitoral tem até esta quinta-feira para se cadastrar no voto em trânsito. O período de cadastro começou no dia 15 deste mês. Qualquer eleitor que vai estar fora do domicílio eleitoral e deseja votar nas eleições deste ano pode fazer o cadastro. Lembrando que o voto vale apenas para os cargos de presidente e vice-presidente da República. Para votar em trânsito, o eleitor deve ir a qualquer cartório eleitoral e levar documento com foto. Além disso, deve estar em dia com a Justiça Eleitoral. No momento de se cadastrar, basta informar onde vai estar no dia das eleições. Assim, quem se cadastra está automaticamente desabilitado para votar na sessão de origem. Mas essa transferência vale apenas para essa eleição.
Quem se habilitar no voto em trânsito e mesmo assim não puder estar no local onde se cadastrou, pode justificar em qualquer zona eleitoral no dia da votação. Este ano, as cidades com mais de 200 mil eleitores podem se inscrever no voto em trânsito. De Brasília, Sayonara Moreno. João Paulo, ex-médico Roger Abdel Maci, de 70 anos, preso ontem, dia 20, em Assunção, no Paraguai, levava uma vida de luxo, segundo autoridades do país. Tinha babás, chofés, seguranças, frequentava restaurantes caros, roupas de marcas e ainda saía com a mulher quase todos os dias, com o motorista, e usava o nome de Ricardo. As informações foram repassadas pelo o ministro antidrogas do Paraguai, Luiz Rojas. Ô Jonas, ele afirmou que Abdel Maci morava em uma mansão de luxo em um bairro nobre de alto poder aquisitivo da capital paraguaia. Ô Jonas, de $2.500 por mês. Ô Jonas, um dos bairros mais nobres do Paraguai. Inclusive, morava a poucos metros de distância do atual presidente do Paraguai. Riquíssimo esse Roger Abdelmacir, que enricou no Brasil por conta de ele ter uma grande clínica em São Paulo que fazia a chamada inseminação em mulheres que tinham problemas para engravidar. E além de mais de 50 processos que correm contra ele na justiça, outros processos ainda de outras vítimas que decidiram entrar na justiça contra ele. Ele estrupou mais de 70 mulheres. Esse cara é um doente, um bandido, que o Supremo Tribunal Federal errou quando deu um habeas corpus e soltou esse bandido para que ele fugisse do Brasil. Portanto, a justiça brasileira tem que se fazer valer, porque esse cidadão, ele é um bandido de alta periculosidade. Ele prejudicou a mais de 70 famílias. Inclusive, já me parece que em 2 casos que usavam a coleta de material do esperma dos esposos e dos maridos dessas mulheres, ele coletou, mas não usou, e usou o próprio espermatozoide dele, esse bandido. E me parece que 2 dessas crianças são filhos desse bandido aí, viu, Jonas? E o Pelé, ele usou a clínica dele para ter gêmeos com uma ex-mulher do Pelé. Ela conseguiu engravidar na clínica do Abdel Maci. O Pelé pagou uma fortuna para ele, para ser pai de gêmeas, 2 meninas que nasceram, já tem aproximadamente aí uns 9 anos cada uma, e o Pelé não sabia que ele era desse jeito. Mas a informação que chega aqui é que este elemento poderá puxar ao todo 350 anos de cadeia se todas as penas forem realmente colocadas na justiça, decretadas por... Porque o Brasil é assim, você sabe que o cara só passa no mínimo 24 anos, ele já tem 70, se ele passar 20 anos ele vai ficar com 90, aí praticamente lá no presídio de Tremembé ele vai virar moça quando chegar lá. Porque com certeza os presos estão esperando ele, se eu colocar ele numa ala de segurança máxima, com certeza ele vai virar noiva e logicamente que não vai conseguir ficar nesse presídio, porque a população está revoltada com essa ação que ele fez com 56 mulheres estupradas e, como você falou, e mais de 70 mulheres ainda estão procurando a justiça para denunciá-lo sobre esse tipo de procedimento que ele fazia em sua clínica particular na Grande São Paulo. Mas, João Paulo, o abandono de jumentos nas estradas do Rio Grande do Norte e do Ceará levou Silvio Brito, promotor de justiça da cidade de Apodi, a 307 quilômetros de Natal, a propor o abate dos animais para consumo. Segundo reportagem recebida pelo Jornal Nacional ontem, logicamente que essa matéria vai ser reexibida agora. No mês de março foi polêmica em todo o Brasil. E isso estima que na região exista cerca de 20 mil jumentos abandonados, que foram substituídos por motos. Em Apodi e aqui no Ceará, na cidade de Pereiro, as pessoas estão preocupadas com o trânsito de animais nas ruas, das BRs e das CEs que cortam o Ceará e o Rio Grande do Norte. A Associação de Proteção dos Animais está abrindo cerca de 900 animais para serem abatidos. À espera de adoção, os bichos são mantidos pelo Poder Judiciário no local e custam R$ 1,50 por dia, R$ 40.500 por mês. O abrigo foi fundado em outubro de 2013.
após o levantamento do Ministério Público Estadual. Mas se verificou que a China tem interesse nos animais em comprá-los para fazer o abate por lá, porque lá daria certo o abate desses animais. E aí fica a situação aqui no Brasil, como é que o homem troca o jegue pela morte e dá o desprezo a este animal. Se isso acontecer, João Paulo, nós vamos mais ouvir o relincho desse animal nas estradas do Ceará, do Rio Grande do Norte e do Nordeste como um todo, porque o promotor de justiça está abrindo mão e autorizando o abate nos frigoríficos do Brasil para que esse animal possa virar iguaria nos principais restaurantes do Brasil e também da China. Portanto, lamentamos a situação do desprezo ao animal chamado jumento. Essa é a nossa participação. Então, você quem está ligado com a gente nesse momento é o nosso companheiro de imprensa, Carlos Frederico Gomes, da Rádio Cidade 860, do programa Hora da Verdade, o Evandro Campos, que é auxiliar de plenária aqui da Assembleia, o Tarcísio Santos, jornalista, a Sueli Frota, nosso companheiro jornalista aqui da casa, Lima Júnior, do plenário, e o Santo Camilo, que trabalha aqui na Assembleia com a gente, além do Pedro Neto do Monte Castelo, o seu Zé Belão do Maria Melo Santo Quitério e o Zé Gomes do Morro do Outro, todos ligados no programa João Paulo Monteiro da Assunção. São essas as informações, 4 horas e 15 minutos. Você continua ligado na Assunção com João Paulo Monteiro e a política da Assembleia ao Vivo, Jonas Melo, para a audiência do rádio. Eu queria mandar um abraço para o nosso amigo Éder de Itapajé.